Muito clarinho, muito clarinho. Amarelo. Não, é amarelo. Amarelinho, claro. É assim meio amarelado. De cor é o meu xixi. É o natural, é o amarelado. Clarinho. Clarinho. Xixi é geralmente branco. Sr. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo uma vez mais. Realmente nós temos aqui, claro que não são amostras de xixi, mas são amostras coloridas, de água colorida, com tonalidades idênticas àquelas que pode assumir a nossa urina. E houve aqui várias senhoras que disseram, com perfeito à vontade, é clarinho, é quase branco, é um amarelo clarinho, é natural que assim seja porque bebo muita água. Houve até uma senhora que disse, o meu é bom porque é clarinho, parece amarelo claro. Isto será uma urina muito clarinha. Pode acontecer por beber muita água que seja de facto a urina com esta tão pouco colorida. Sim, praticamente não tem cor. Contudo, esta não é a cor normal da urina. A cor normal da urina será esta. Esse amarelo clarinho. Este amarelo clarinho. O que é que pode indiciar uma situação como esta de uma urina tão clara? Pode, por exemplo, ser de uma insuficiência renal. Ou seja, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam... Pensava que teria a ver com o excesso de consumo de água, não é? Mas pode acontecer. Por excesso de consumo de água pode ficar tão claro quanto esta. Mas também, coisa mais grave, não é? Exatamente. Se for persistentemente assim, porque a pessoa não bebe sempre muita água, há ocasiões que bebe menos e, portanto, a urina ficará mais amarela. Mas se for persistentemente assim, pode indiciar, de facto, que o rim não está a funcionar bem. As pessoas normalmente têm a ideia que um rim insuficiente urina pouco. Não é verdade. O que urina é água. Mas a função do rim não é... que eu desconhecia. A função do rim é retirar, extrair do organismo tudo aquilo que é tóxico para o organismo. Tudo aquilo que não interessa. Tudo não interessa. Portanto, essa é a grande função... Os intestinos fazem uma parte, os rins fazem outra, não é? Os intestinos fazem uma parte, a pele, a respiração faz também uma parte. Exatamente. Pode haver excreção pela respiração, pela Exatamente. ventilação, mas, de facto, o melhor veículo e o melhor sistema para excretar o que é tóxico, que não interessa, é, de facto, a urina. Portanto, isto pode indiciar não ser uma coisa boa, ou seja, quando a senhora disse é muito clarinha... É bom. É bom, pode não ser. Portanto, mas atenção, não vamos agora provocá-la a alarme. Exatamente. É importante aquilo que o doutor acabou de dizer, minhas senhoras. Já estão caladinhas a pensar, que é, se regularmente, se todos os dias o seu xixi for quase branco, portanto quase sem cor, melhor dizendo, então é melhor consultar um médico. Pode ser. Médico de família, não é? Por exemplo, normalmente a micção matinal, que toda a gente de manhã quando acorda vai urinar, é que serve para as análises, é aquela que de algum modo representa melhor a função urinária. Porque normalmente a pessoa dormirá, se não por inteiro, acordará uma vez ou duas, não sei, tenho problemas prostáticos, e aí está seguramente muito perto disto, se tiver tudo a funcionar bem. Durante o dia, se beber muita água, então tenderá, provavelmente, a ser isto. Portanto, essa falsa ideia de que urina muito clara é muito bom, não é verdade. E depois temos aqui outras tonalidades dentro dos amarelos. Este amarelo muito carregado, um amarelo estranho, quase citrino. Muitas vezes este amarelo não é vulgar. Muitas vezes isto são coloração de medicamentos. Os medicamentos são uma das causas que maior perturbação causa na cor da urina. Chega a ser, às vezes, até quase avermelhado, e vamos falar daqui a pouco de urina vermelha, com outro significado, ou citrino como esta. Portanto, há uma série de medicamentos, muitos, até correntes. Mas na própria bula do medicamento vem essas indicações. Faz essa precaução. Que é para as pessoas não se alarmarem, exatamente. Não é? Portanto, agora, porque quando é uma urina concentrada, porque, por exemplo, no verão, quando se bebe pouca água e há muito calor, tenderá a ser uma urina ligeiramente, mas muito ligeiramente acastanhada. Portanto, isto, pela concentração, ou seja, aí continua a haver a excreção do que é tóxico, há menos água. Daí exatamente o oposto que acontecia. Daí a necessidade de bebermos muita água. Daí a necessidade de beber muita água, até porque qual é o risco de uma urina deste tipo? É que começa a ficar saturada de alguns elementos, por exemplo, até elementos de cálcio, ácido úrico, que existe, e começa essa saturação exagerada de alguns produtos minerais, tenderá a provocar, primeiro, areias, só que as areias vão crescendo por concentração sucessiva e depois pedras. Vamos chegar à pedra no rim. Já tive uma dor dessas. E a pedra no rim, muitas vezes, a pedra no rim, em princípio, não tem que haver infecção. Mas nas senhoras, particularmente, porque pode haver outros fatores da infecção urinária da bexiga, que às vezes a infecção pode subir e ascender até ao rim, e se há uma senhora... Os homens não pode acontecer, mas é mais raro. Uma senhora que tem uma infecção urinária da bexiga, mas que porventura aconteça em alguma circunstância em que ascende até ao rim e lá esteja uma pedra, passou permanentemente a ter infecções urinárias, porque a própria pedra é a sede da bactéria. E, por mais antibióticos que se faça,
passa temporariamente, mas a pedra vai ser um fator de manutenção da infecção. Isso é uma das variáveis. Esta aqui é uma das situações... Turva, não é? A turvação, que não está aqui nenhuma representada, porque não se conseguiu pôr verdadeiramente turvo, a turvação, em princípio, tem de ser encarada sempre com alguma cautela, porque pode corresponder à infecção. Há quase uma máxima dos urologistas que é urina turva é urina infectada. Agora, há mais fatores de turvação, mas quando a turvação é acompanhada de um cheiro que podemos, em alguns casos, dizer muito exagerado, muito quase feto amoníaco, provavelmente há uma infecção. As senhoras que têm muitas vezes infecções urinárias e que fazem às vezes antibióticos, muitas vezes repetem quase à exaustão análises da cultura de urina e muitas vezes, para ver se há ou não uma infecção, se está controlada ou não, basta urinar para um copo transparente, ver a transparência. Se estiver absolutamente translúcida, pode ser amarela, transparente, não há infecção. Portanto, isto é um dado muito importante. Agora, o que é que isto indicia? E este é que é, digamos, talvez o mais interessante, não, exceto o azul, que já vamos falar, o mais interessante dos copos. É que às vezes, sangue na urina, uma gotinha de sangue tem a capacidade extraordinária de uma pequena gota num litro de urina fica assim, rosada. Ou seja, urina rosada é sempre ser encarada como possivelmente ter sangue. E sangue pode ser por infecções, mas pode ser também por outras situações, como, por exemplo, tumores. E esse é que é o problema. Mas logo que se tenha a primeira vez que se nota que temos uma urina rosada, deve-se consultar o médico? Ou o homem deve consultar o médico sempre. Sim. Ou seja, porque nas senhoras, pela sua frequência de infecções urinárias, há infecções urinárias tão intensas que pode levar a que haja... a infecção leve também a aparecer sangue na urina e fica rosado, mais carregado até. Agora, se for um homem e aparecer uma urina rosada, deve sempre consultar o urologista, sempre. Porque não é vulgar um homem ter infecções urinárias, não é frequente, nas senhoras é. Portanto, é uma questão de probabilidades. De qualquer modo, tem de ser sempre encarado. E se de repente a urina fica muito mais carregada, portanto, um vermelho intenso, aqui tem mesmo de consultar sempre um urologista. Porque aí temos perda de sangue. Há perda de sangue visível. Claro. Claro que também há as perdas de sangue microscópicas, que só as análises é que detectam. Mas nós estamos a falar aqui em urina apenas, e não. E isto é uma expressão porque pode haver tumores. E o tumor, aparecendo sangue na urina, o tumor pode ser desde o rim. Pode ser no bacinete, que é a saída do rim, pode ser no ureter, que é o canal que traz até à bexiga, pode ser na bexiga, pode ser finalmente na uretra. Portanto, uma análise à urina pode despistar situações graves. Pode apontar uma série de sinais. No fundo, o aspecto da urina são sinais. E esta aqui que parece castanha. Chá, não é uma coisa de chá? Isto é acastanhado. Sim. Isto não tem nada a ver com problemas urinários. Ah, não? É um tipo de urina que acontece, por exemplo, quando há problemas hepáticos ou da vesícula biliar. A bilirrubina, os olhos ficam amarelos, sim. E a urina fica acastanhada. Portanto, são uma situação completamente diferente. Cá está uma das... A capacidade que o rim tem de até fazer uma parte da função que era da vesícula e do fígado. Portanto, aparece exageradamente bilirrubina em circulação, que é limada também pelo rim e pela urina. Não levou a mal a minha brincadeira da urina azul? Não, mas curiosamente, se calhar vou surpreendê-lo, porque pode acontecer haver urina azul. Exatamente como está aqui. Hoje vou olhar bem para a minha urina. Eu sou capaz de apostar que houve, quando fez a sua graça, que teve graça, aliás, mas que houve capaz de ter pessoas neste país e que assistiram e disseram, mas eu já urinei daquela cor e não sou, enfim, da Duque, como o Luís Basté. Agora, são situações excepcionais. Agora, os urologistas, nas suas múltiplas, enfim, modos e técnicas de fazer diagnósticos urológicos, às vezes injetam na veia uma coisa que se chama, que é um antimicrobiano clássico, que é o azul-metileno. O azul-metileno, que pode servir para infecções até cutâneas e outras, antes de zero dos antibióticos, era usado para antimicrobiano. Injeta-se na veia. E, ao fim de poucos minutos, a urina começa a ficar azul. Porquê que os urologistas fazem isso? Está a dizer que o gosto deu na veia. E é mentira. Mas e porquê que se injeta azul-metileno e se põe urina azul? Para técnicas, por exemplo, espreitar para dentro da bexiga à procura dos canais. Sim. Para e aí a urina sai azulada. Exatamente. E é para descobrir, porque é muito difícil às vezes encontrar os orifícios dos ureteres. Uma brincadeira da minha parte inofensiva que nos conduziu a uma explicação muito interessante. Nós continuámos na rua a perguntar coisas, nomeadamente perguntámos do cheiro. Será que o seu xixi tem um cheiro acentuado? Esta foi a pergunta. Tem cheiro? Não. Só se ficar muitas horas sem beber água
E nesta altura já tem uma cor diferente, assim um pouco mais para amarelada ou coisa assim parecida. Não, acho que não. Não. Tem. Por vezes tem cheiro. Sim. Não, eu bebo muita água. Pouco. Não. Não, Não tem. não muito. Tem um bocadinho. Mas isso todos têm, não é? Todas as pessoas têm cheiro. A urina tem cheiro? Tem. Portanto, aquela resposta que não tem, não é verdade. A urina cheira a urina. É um cheiro que, como às vezes se diz, sui generis. Sui generis não quer dizer nada, mas é o que é típico da própria urina. Então, um cheiro particular. É um cheiro particular. Aliás, já foi mais, e eu, infelizmente, se calhar, ainda sou do tempo em que os serviços de urologia, onde eu comecei, cheiravam, o próprio serviço empestava a cheiro de urina. Ou seja, nós os urologistas já nem notávamos, nem os profissionais que lá trabalhavam, mas qualquer pessoa que lá chegava tentava algum cheiro enorme a urina, que era típico dos serviços de urologia. Hoje em dia, felizmente, as coisas mudaram muito e já não é. Mas há sempre um pequeno cheiro. Mas toda a gente já entrou em casas bem públicas. Exatamente, que cheiram a urina. Cheiram a urina. E nem toda a gente estava com patologias. Ou seja, a urina tem, de facto, um cheiro, por concentração sucessiva, um cheiro fortemente desagradável. Agora, quando é um cheiro que pode chegar a ser fétido, portanto, ou seja, há um cheiro a urina que toda a gente sabe, mas um cheiro de uma urina infectada não é um cheiro a urina, é um cheiro mau. Portanto, o próprio cheiro pode detectar um problema, pode despistar um problema. Perfeitamente. A própria experiência, enfim, de quem lida com isto profissionalmente, às vezes só pelo cheiro nós temos ideia de qual é o agente bacteriano que está naquela infecção. Ou seja, há infecções que têm um cheiro tão típico que nós damos. Por exemplo, a infecção por colibacilo, que é mais frequente, exatamente, é que tem um cheiro diferente de uma infecção, por exemplo, uma pseudomonas, qualquer outra agente. Portanto, há cheiros típicos da coisa, e às vezes muito exagerados. Quantas vezes é que devemos fazer por ano análise à urina? Habitualmente, por exemplo, eu faço análise ao sangue periodicamente, uma vez por ano, pelo menos, que inevitavelmente pedem-me sempre também a análise à urina, à primeira da manhã. Mas as pessoas devem ter esse cuidado de fazer uma vez por ano, pelo menos, análise à urina e ao sangue, ou não? Não, há umas chamadas rotinas anuais, que nos jovens não será preciso, a não ser que haja patologias, mas que a partir de certa idade, o problema é que idade é que marcará isso, começa a ser importante fazer anualmente as chamadas análises ditas de rotina. Sim, sangue... Normalmente se pede a urina. Nas senhoras, que muitas vezes têm um historial, que às vezes vem desde a adolescência, muitas vezes relacionados com o início da atividade sexual, que determina a partir daí, pelo fator mecânico, já agora só uma parte que é importante. A ideia de que as infecções urinárias são transmitidas pelo parceiro às senhoras não é verdade. Não são transmitidas, o homem não estava infectado. O que pode acontecer é o fator mecânico do coito é que facilita uma uretra que é muito estreita, muito pouco comprida, que as bactérias, o colibacilo vem do cólera, todas as mulheres têm, toda a gente tem naquela região colibacilo, ascende dentro da bexiga. Portanto, não tem nada a ver com, não é o parceiro que contagiou, no caso do colibacilo. Mas dizia eu, exceto dessas situações, que pode haver historial clínico que justifique frequentemente análises, em princípio só nós, depois dos 40 e eventualmente 50, é que se deverá fazer umas rotinas desse tipo. Continuamos na rua com perguntas que parecem muito básicas, muito disparatadas, mas podem querer dizer tanto no que diz respeito às respostas. Quantas vezes é que por dia faz xixi? Quantas vezes vai à casa de banho por dia? Eu faço muito xixi porque bebo muita água. Na média, talvez umas 5, 6, 7 durante o dia. Isso vou muitas. E se tiver um bocadinho de nervosismo, isso então... Vou muitas vezes, porque bebo à volta de 2 litros de água por dia. Eu sei lá, tantas. Felizmente, tenho boa bexiga, um funcionamento de intestinos e tudo. Muitas. Muitas mesmo. Agora eu mais água por sistema de saúde. Bebo muita água, vou muitas vezes. 5 vezes vai, ou 6, mas bebo muita água. Poucas. Olha, isso é que é muitas, que anda com os comprimidos, mas não é para isso. Mas que me faz xixi. Umas 6. Tenho bons rins, várias vezes, não sei precisar o número. Vou muitas, até de noite. Porque bebo muita água por causa dos diabetes. 8 vou uma vez. De dia posso ir aí umas 3 vezes, ou mais ou menos. Olha, agora ultimamente tenho ido bastantes vezes, sim. Tenho ido bastantes vezes, coisa que não era habitual. Não sei dizer.
6, 7 vezes por dia. Vou muitas porque eu bebo muita água. Porque mesmo recomendada pela minha médica, eu tenho que eu bebo 1,5 litro de água por dia, mas ela diz que ainda tenho que beber mais. Por isso é que eu bebo muitas vezes. E colocámos uma outra questão que tem talvez lógica seguirmos já para ela, porque tem a ver com a ida à casa de banho. Quando vai à casa de banho fazer xixi, faz muito xixi de cada vez, ou vai à casa de banho e faz pequenas quantidades de urina? Qual é a quantidade de xixi que faz cada vez que vai à casa de banho? Costuma fazer muita quantidade de uma vez ou pouquinha? Não, quer dizer, quando faço bastante. E ingiro muita água. Normal, assim, nem muito nem pouco. Faço muito xixi. Bebo muita água mesmo, muito chá. Então tenho tendência a fazer muito xixi. Olha, há alturas que faço muito, há outras alturas que faço pouco. Não sou certa nisso. Depende da fruta, depende da sopa, depende da tanta água que a gente bebe. Todas essas coisas. Eu faço, acho que é uma quantidade normal, porque bebo bastante água e, portanto, tenho que esvaziar a bexiga, tem que ser. É muito. Felizmente é muito. Não, é pouco, é normal. Muito de cada vez. Eu tenho, olha, ando sempre aqui com uma garrafinha de água até bebo na caminhonete, em todo lado, na rua, em todo lado. Pouca quantidade, mas eu agora por acaso comecei a tomar uma coisa que é um pó de alcachofra e então faz fluir melhor o xixi. Normal. Eu acho que é normal. Acho. Não sei dizer. Depende, às vezes é mais, às vezes é menos. É normal. Não, pouca quantidade. Até porque eu já há anos que ando a ser visto por médico da especialidade. E tomo medicamentos e então a coisa está estabilizada, não é? Mas está normal, para a idade que eu tenho. É que eu tenho 80 anos, não se esqueça. Pois olha, está muito bem. Aliás, o meu muito obrigado sincero a quantas pessoas se disponibilizaram a responder desta forma às nossas questões. Vamos lá saber, há muitas pessoas que dizem bebo muita água, logo vou muitas vezes. Há aqui uma lógica. Há uma lógica, é verdade. É normal que isso seja. acontecer. Quanto mais água se bebe, mais água se tem, mais líquido tem de sair. Tem lógica. Mas é assim, para uma alimentação... Já agora, quanto é que nós devemos consumir de água por dia? No nosso clima, porque isto é muito importante do clima, digamos que devemos, em termos médios, pelo menos 1,5 litro de água líquidos. Líquidos de inverno, 2 litros de verão. Quando diz líquidos, está a falar, por exemplo, da sopa, do líquido. É que não são 2 litros de água, são litros líquidos. A sopa, quem come sopa, é que muita gente em Portugal come sopa, 70% a 80% da sopa é líquido. Portanto, tudo, mesmo os próprios alimentos sólidos têm um componente líquido. Portanto, tudo isto é contabilizado. Muitos têm água, não é? É, muitos. Portanto, mas em média, de inverno 1,5 litro, no verão 2 litros. Mas há pessoas que bebem mais do que isso. É prejudicial? Prejudicial, em princípio, não é, embora haja limites. Isto é, às vezes os urologistas, que por sistema, urologistas e os médicos de clínica geral e médicos de medicina interna, da maior parte das pessoas dizem beba água, porque é importante, precisamente pela função urinária. E há pessoas que exageram, porque há sempre quem exagera o que quer que seja. E se, por exemplo, beber 5 litros de água, 5 litros é isto, 5 litros de água é, de facto, exagerado e pode dar perturbações metabólicas. Agora, é muito difícil que uma pessoa beba 5 litros de água. Não é? Embora as mas há situações pessoas que bebem 3 litros, por exemplo. Sim. Mas se tiverem atividade esportiva... Eu sou capaz... desportiva é que eu não tenho nenhuma. Eu sou capaz de beber... Mas porque está num ambiente quente, a maior parte das vezes... Eu só aqui bebo 1 litro de água à vontade, 1,5 litro. Exatamente, porque o ambiente quente faz perder imensa... líquido, exatamente. Nem é só pela urina, pela transpiração, pela respiração. Exatamente. Depois também temos a ver com a quantidade. Por exemplo, uma pessoa que vai à casa de banho e que urine pouco de cada vez. Nos homens isto pode querer dizer alguma coisa. Nestas duas perguntas foram feitas, temos de dividir claramente homens e mulheres. Ou seja, o significado é completamente diferente. Embora a maior parte das senhoras que responderam tenham dito que bebiam muita água e, portanto, também urinavam muito e até urinavam com quantidades suficientes, não é esse o padrão habitual. Embora eu acredito que esteja em mudança. Portanto, pela insistência dos clínicos, dos médicos de família, que insistem que as pessoas bebam água. Porque, por exemplo, há 15 anos ou 20 anos... Olha, a minha mãe bebe imensa água. A minha mãe hoje está na Berlinda, bebe imensa água. E depois tem a mania que a água da torneira que é pesada, portanto estou sempre a ir com garrafões de água, ando para trás, para a frente com garrafões de água. Eu acho que ela bebe para aí 3 litros. Eu hoje já vou dizer, a partir de hoje, 1,5 litro. Não, mas é bom beber água. Agora, antigamente as senhoras bebiam muito menos água e faziam uma coisa que é um erro tremendo, que é urinar pouco. Isto é, poucas vezes. Há muitas mulheres que, apesar de tudo, ainda hoje, urinam de manhã, porque toda a gente urina ao acordar. Sim. E depois
só urinam ao fim do dia. Porquê? Porque é difícil às mulheres, por razões sociais, urinar. O homem urina facilmente em qualquer sítio. As mulheres não é em qualquer sítio. Mesmo nas casas de banhos, muitas mulheres têm algumas reticências nas casas de banho. Mas isso estão a contrariar uma função, não é? E o que é que acontece? Isso é prejudicial. É porque a bexiga começa a ficar... A bexiga aguenta. Então a da mulher que tem uma espessura de músculo mais baixa que a do homem, ela começa a expandir, ficam bexigas enormes. Só que quando a mulher começa a chegar perto dos 40, 50, particularmente depois da menopausa, em que os fatores endócrinos não ajudam à estrutura e à força muscular... Aliás, a incontinência por vezes surge aí. Exatamente. Começam a ficar incontinentes, começam a perder urina, espirram, tossem e perdem uma gotinha de urina. Ou seja, muitas vezes é por maus hábitos que durante anos e anos foram feitos pela dificuldade, até social, das mulheres urinarem. Portanto, quantas vezes é que deveríamos... Idealmente, digamos que é de 4 em 4 horas. 4 em 4 horas. 4 em 4 horas deve-se urinar. Em média, tanto os homens como as mulheres. Mesmo que não se tenha vontade? Não, mas é que só se não tem vontade, se já está habituado à bexiga, a não ter vontade. Já se disciplinou erradamente. Exato. Os homens normalmente não têm esse problema, porque ao fim de 3, 4 horas têm vontade e vão. As mulheres é que muitas vezes passam agora e não continuam a não ter vontade. As mulheres devem, quase por horário. Urinam de manhã, urinam ao fim pelo meio-dia, etc, etc. Sr. Doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Aliás, penso que foi de grande utilidade este consultório. O que é que acharam, minhas senhoras? E um dia destes voltamos a falar de que, olha, a incontinência é um tema importante para abrirmos de novo o nosso consultório. Muito obrigado, Sr. Doutor.